Olá pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar já aqui uma live aqui, vídeo aula, né, no YouTube. Então quem estiver, por exemplo, acessando o meu canal no Instagram, procure acompanhar no YouTube, na página Luiz Nutrivete, tá? Que seria bem interessante, porque nós vamos ter aí uma palestra bem legal sobre um assunto de grande relevância dentro da clínica de pequenos animais, tanto para cães quanto para gatos, que é, sem sombra de dúvida, a questão da anemia, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de nutrientes, de nutracêuticos, para otimizar os tratamentos tradicionais, para, na verdade, complementar e potencializar esses resultados, tá? Então, esse é o objetivo meu dessa live de hoje, né? Meu nome é Luiz Fernando de Moraes, eu sou médico veterinário e também nutricionista. Essa live ela vai ser patrocinada aqui pelo grupo Tudo Vet, tá? Que é um grupo de farmácia de manipulação que conta com diversos princípios bioativos em relação aos nutracêuticos. E nós vamos sortear também uma vaga para o meu curso de aplicação clínica de nutracêuticos, que vai ocorrer no final de abril de 2022. Tá? Então corram ali, aproveitem ainda a questão do desconto, né, que está sendo feito aí por lotes esse curso. Então aproveitem aí para quem não se inscreveu, para se inscrever, que o curso realmente está especial, específico na parte de nutracêuticos. Nós vamos abordar muitos protocolos aí bem interessantes, que normalmente nós não colocamos nos cursos que normalmente eu realizava, né? Por questão de tempo. Então, é um curso realmente focado e direcionado na parte nutracêutica. Então, a gente vai falar hoje sobre anemias, né? Qual que é a importância dos nutrientes no controle desses pacientes? O que a gente pode fazer em termos nutricionais para potencializar os resultados clínicos nas anemias? Um tema realmente de grande relevância e de grande aplicação. Bom, o primeiro passo que a gente tem que dar em relação às anemias é saber qual é o tipo de anemia. É uma anemia regenerativa ou é uma anemia arregenerativa? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Ela é regenerativa, ela está regenerando, ela está produzindo células jovens ou não? Ou essa medula não está conseguindo responder a esses estímulos de hipóxia? Como que eu identifico se é uma anemia regenerativa ou regenerativa? Você deve solicitar os reticulócitos, que é um exame importantíssimo para fazer em conjunto com o hemograma. Principalmente quando você tem anemia, é interessantíssimo solicitar os reticulócitos. E quais são as principais causas das anemias arregenerativas e quais são as principais causas de anemia regenerativa, pessoal? Isso é importante vocês saberem. As anemias arregenerativas normalmente vêm vinculadas a dois processos metabólicos principais. Normalmente por inflamação, infecções de caráter normalmente crônico e também a presença da anemia ferropriva. Ela vai se caracterizar por uma anemia regenerativa. Já as anemias regenerativas, que nós estamos regenerando, normalmente ocorre por perda de sangue. O animal está com sangramento em algum vaso, uma parte intestinal, algum tipo que está escapando, saindo sangue desse paciente. Normalmente a anemia vai ser regenerativa. E as anemias hemolíticas também são anemias regenerativas. Um dado interessante que a gente normalmente fecha um diagnóstico, né, se é uma anemia hemolítica, por exemplo, é a presença de esferócitos. Tá? Eu vou mostrar a foto aqui de um esferócito, que é como se o macrófago desse uma dentada, né, na célula vermelha, deixando ela como se ela tivesse perdido um pedacinho da célula, né? Então é bem interessante, a hemácia parece que ela perdeu um pedaço, que foi uma mordida que o macrófago deu nela, né? Então com isso, pessoal, a gente já coloca o primeiro PowerPoint aqui de grande importância. Eu preciso saber, minha anemia é regenerativa ou regenerativa? Como que eu faço isso? Reticulócito. Quais as principais causas de anemia regenerativa? Quais as principais causas de anemia regenerativa? Regenerativa, normalmente, anotem aí, nós teremos anemia hemolítica, perda de sangue e também babesiose. Babesiose normalmente faz uma anemia regenerativa, tá ok, pessoal? Já erliquiose, infecções, processos inflamatórios, normalmente de caráter crônico,
fazem uma anemia normalmente arregenerativa. Em relação às anemias arregenerativas, o que a gente tem então como base? Tanto em cães quanto em gatos, quando você tem um processo arregenerativo, é importante você estimular fatores que modulem o processo inflamatório e também o estresse oxidativo desses pacientes. Principalmente em uma anemia que nós vamos descrever aqui nessa live, que é a anemia da inflamação. Então, identificar essa anemia da inflamação é uma anemia arregenerativa. Quando ela é arregenerativa, ela pode ser essa anemia inflamatória ou, normalmente, uma anemia ferropriva, que também tem esse caráter arregenerativo. Em qualquer situação, tanto na falta quanto no excesso de ferro, é interessante também trabalhar com antioxidantes. A falta de ferro leva estresse oxidativo, porque vai danificar, né? O corpo não vai conseguir fazer uma enzima importantíssima no que refere-se à neutralização, né, das espécies tóxicas do oxigênio, que é a catalase, né? Que ela elimina principalmente o peróxido de hidrogênio nesses pacientes, tá? Então é uma enzima fundamental no controle do estresse oxidativo. Então, se faltar ferro, eu tenho estresse oxidativo, e se eu tenho excesso de ferro, eu também posso ter estresse oxidativo. Anemia, pessoal, eu quero mudar a visão de vocês em relação à anemia. Todo paciente anêmico vai viver menos. Se você não tratar essa anemia, se esse paciente não responder, ele vai ter uma menor expectativa de vida. Por quê? É através dos glóbulos vermelhos que ocorre o transporte do oxigênio para os tecidos. Então, órgãos nobres, como o cérebro, como o coração, como os rins, como o fígado, eles demandam muita energia provinda de ATP, de origem principalmente aeróbica. Tá? Então, se eu tenho uma anemia, eu vou reduzir drasticamente a produção de energia no meu paciente. Vai ocasionar uma disfunção na principal organela, que é a bateria da célula, que são as mitocôndrias. Nós vamos gerar mais um metabolismo glicolítico anaeróbico, resultando numa maior produção de lactato. A célula, num paciente anêmico, ela entra em sofrimento, pessoal. E desse sofrimento, nós vamos aumentar a apoptose, fazendo o encurtamento do telômero, acelerando praticamente todos os processos relacionados ao envelhecimento. E a anemia também, ela vai aumentar o número de células senescentes. Essas células senescentes, eu coloquei na primeira live aqui no canal, são células zumbis, que na verdade não trabalham em harmonia com o organismo. Pelo contrário, elas liberam citocinas inflamatórias e acabam convidando outras células normais para ficarem zumbis também. E os órgãos que mais vão sofrer com anemia, sem sombra de dúvida, são rins, coração, fígado e cérebro. Então, atenção, pessoal! Paciente com doença renal, anêmico, avança a doença renal. Paciente cardíaco anêmico, avança a doença cardíaca. Paciente com problema hepático anêmico, você tem elevação das enzimas hepáticas. Paciente com qualquer doença neurodegenerativa que se torna anêmico ou está anêmico, nós teremos também a evolução dessas alterações neurológicas. Então, muito cuidado, é realmente um tema importantíssimo. A quantidade, você tem um nível ideal que você tem que ter das hemácias, de hemoglobina, de hematócrito no paciente. Eu sempre coloco como meta nesses animais o terceiro quartil como um parâmetro importantíssimo para todas as espécies. O terceiro quartil, tá, em termos de hemoglobina, é o que maior representa a longevidade, segundo os estudos. E aqui, olha que interessante esse artigo. Um cão com linfoma, quanto maior for a anemia dele, menor será a taxa de sobrevivência. Então, quanto maior for a anemia de um paciente com linfoma, menor será a sobrevivência desses animais. Isso para tudo, tá, pessoal? Qualquer tipo de câncer que o paciente se encontra mais anêmico, a tendência de crescimento desse tumor é maior e o prognóstico desse paciente é mais reservado. Então, esse aqui é o PowerPoint que define as anemias. Então, as anemias elas podem ser
não regenerativas e elas podem ser regenerativas. Vamos começar pelas não regenerativas. Normalmente as não regenerativas, nós podemos ter as anemias da inflamação crônica, ou seja, o paciente tem uma base, tem alguma doença, ele pode ter um hipotiroidismo, ele pode ter uma resistência insulínica, ele pode ter uma infecção, ele pode ter uma doença renal, uma doença cardíaca. Qualquer condição que leve a uma inflamação vai levar a uma anemia da inflamação crônica. Normalmente, pessoal, isso a longo prazo, então as inflamações crônicas levam a esse tipo de anemia. E essa anemia, ela é normocítica e normocrômica, na grande maioria das vezes, ou seja, hemácias com o tamanho normal e com a coloração normal. Um outro tipo de anemia não regenerativa são as anemias ferroprivas. No caso de uma anemia ferropriva, nós teremos já na fase mais avançada da doença, né, na deficiência de ferro, aliás, uma microcitose e uma hipocromia, ou seja, as células vão estar menores e hipocoradas, menos coloradas, mais pálidas, ok? E aí nós temos aqui do outro lado as anemias regenerativas, que podem ocorrer normalmente por perda de sangue, por um trauma, por um tumor, por exemplo, de bexiga, por perda do trato gastrointestinal, que é muito comum tanto em cães quanto em gatos, por hemólise, tá? Ou seja, uma anemia hemolítica envolvendo uma alteração autoimune que pode acarretar normalmente nesse tipo de anemia de caráter regenerativo, tá? Então, com isso a gente posiciona. E como você sabe que ela é regenerativa ou não regenerativa? Fazendo a contagem dos reticulócitos. Um ponto importantíssimo em todas as anemias, pessoal, que é interessante nós trabalharmos, é o estresse oxidativo, tá? Principalmente quando eu tenho uma anemia inflamatória ou quando eu tenho uma anemia hemolítica. Tanto na anemia hemolítica quanto numa anemia inflamatória, eu sugiro que vocês utilizem várias formulações antioxidantes. Eu vou mostrar para vocês agora, com diversos trabalhos, que o estresse oxidativo é uma condição extremamente comum na maior parte dos animais com anemia. Vamos ver então. Em relação à suscetibilidade, o que nós temos? Olha que interessante. As hemácias, os eritrócitos do ser humano, por exemplo, ele contém aproximadamente 4 pontes sulfídricas. Os cães apresentam 6 pontes sulfídricas e os gatos 8 pontes sulfídricas. Quanto maior é o número de pontes sulfídricas, maior vai ser a suscetibilidade desse eritrócito ao estresse oxidativo. Então, se você entendeu o que eu quis dizer, gatos apresentam uma suscetibilidade ao estresse oxidativo de suas hemácias muito maior do que cães e que seres humanos, tá? Então, primeiro, gatos são extremamente sensíveis, depois os cães e depois vem nós, seres humanos, tá? Cães têm 6 pontes sulfídricas, felinos 8 e os seres humanos 4. Quanto mais pontes sulfídricas, maior a suscetibilidade do eritrócito às espécies tóxicas do oxigênio, principalmente ao estresse oxidativo. Portanto, se eu tenho um gato com estresse oxidativo, ele vai ter lesão principalmente nos eritrócitos. Vai ocorrer isso também nos cães, em larga escala. Então, as formulações e estratégias antioxidantes são bem aplicadas e com resultados muito bons nesses pacientes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma anemia, tá, como base. Se ocasionar estresse oxidativo, todo tipo de anemia, seja uma anemia inflamatória, e principalmente as anemias hemolíticas, nós vamos se beneficiar muito com a utilização de antioxidantes. É importante salientar que esse próprio estresse oxidativo, quando presente, ele aumenta a inflamação. E essa inflamação contribui para um desequilíbrio metabólico que vai culminar, por exemplo, com uma redução na síntese de eritropoetina por parte do rim. Se você aumenta a interleucina 1, você vai reduzir síntese de eritropoetina renal. Ou seja, a interleucina 1
bloqueia a capacidade que o rim tem de identificar a hipóxia para produzir um hormônio, que é a eritropoetina, para gerar na medula óssea o aumento da hematopoiese. Na presença da inflamação e de um estresse oxidativo, você bloqueia, você reduz drasticamente essa capacidade da síntese de eritropoetina pelos rins. Então, isso já é um ponto favorável ao desenvolvimento da anemia. E o estresse oxidativo leva à inflamação, pessoal. Atenção! E a inflamação leva ao estresse oxidativo. Então, você tem aí uma dupla via ocorrendo no paciente. Importante salientar para vocês que nós temos aqui vários artigos que eu estou colocando, esse é um deles, tá? Onde mostra a presença do estresse oxidativo em praticamente todos os tipos de anemia, ou seja, a condição do estresse oxidativo, ela vem vinculada normalmente aos pacientes anêmicos. Aqui você vê um estudo em cães, onde foi avaliado o estresse oxidativo em cães anêmicos e mostrou que os animais anêmicos aumentam o estresse oxidativo. Já um ponto importante, porque toda vez que a gente tem uma disfunção da mitocôndria, que é aquela bateria na célula, você vai reduzir substâncias redutoras, como o NADH e o FADH2. São importantíssimos no processo de redução. Portanto, a anemia leva a uma disfunção mitocondrial, a disfunção mitocondrial leva automaticamente ao aumento das espécies tóxicas do oxigênio. Então é extremamente comum qualquer cão anêmico apresentar estresse oxidativo. Aqui nós temos um outro trabalho agora, mostrando que cães infectados com erliquiose é extremamente endêmica, praticamente do país inteiro, né? Tem regiões que até que se prove o contrário, o paciente tem erliquiose mais o que, né? E aí você tem, nesses pacientes também infectados com erliquiose, a presença do estresse oxidativo. Então vão se beneficiar os animais com erliquiose também com suplementações antioxidantes. Aqui animais com leishmaniose também vão apresentar estresse oxidativo. Tá? Então o paciente com leishmaniose também é uma outra condição que vai acarretar estresse oxidativo e a gente pode se beneficiar com a utilização de determinadas substâncias, por exemplo, no controle dessa anemia no paciente com leishmaniose. Animais com babésia, e aí, pessoal? Também vão apresentar estresse oxidativo. Tá? Então, quanto maior a incidência de babésia, maior vai ser o estresse oxidativo presente nesses pacientes. E aí nós vamos para algumas condições metabólicas. Animais renais com doença renal crônica normalmente desenvolvem estresse oxidativo e anemia. E nesse caso, quando nós temos um paciente com doença renal, eles vão apresentar uma anemia inflamatória. Normalmente não é uma anemia ferropriva, mas nós vamos discutir a respeito disso aqui no decorrer da live. E aqui você tem um outro trabalho mostrando que cães com doença renal crônica também desenvolvem estresse oxidativo e anemia. Então, numa condição de uma doença renal crônica, eu tenho estresse oxidativo contribuindo para a inflamação, inflamação contribuindo para o estresse oxidativo, e ambas as situações vão reduzir, por exemplo, a produção de eritropoetina por parte do rim. E nós teremos também uma indisponibilidade, né, uma baixa biodisponibilidade do ferro. Nós vamos explicar isso em detalhes, toda essa fisiopatogenia que ocorre no paciente, por exemplo, com doença renal, ou que acarreta esse tipo de anemia, que é uma condição inflamatória. Aqui um outro trabalho, também mostrando a presença de estresse oxidativo em cães contaminados com babésia. Mais um trabalho, mostrando toda a alteração na capacidade antioxidante, na atividade da glutationa peroxidase, no total de enzimas antioxidantes, num marcador aqui da peroxidação lipídica, que são os isoprostranos. Para quem não sabe, o isoprostrano é a oxidação do ácido araquidônico. Então nós mostramos aqui que animais anêmicos apresentam um grave estresse oxidativo, tá? Principalmente quando essa anemia vem vinculada a um processo inflamatório ou hemolítico.
Aqui você vê mais um trabalho mostrando as alterações que ocorrem no sistema de defesa antioxidante em nível de glutationa, atividade da vitamina E em cães com anemia hemolítica e em cães com anemia não hemolítica. Animais com anemia hemolítica apresentam um gravíssimo estresse oxidativo. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, com um animal hemolítico? Será que não é legal utilizar uma formulação sinérgica com antioxidantes? E esse trabalho mostra que existe uma redução dramática dos níveis de vitamina E plasmáticos, tá? Então a gente tem fórmulas para regenerar a vitamina E, por exemplo, a vitamina C regenera a vitamina E, e a vitamina C precisa de um polifenol para ser regenerada, ou do próprio sistema glutationa. Então saber trabalhar com formulações antioxidantes é uma estratégia bem assertiva para os pacientes anêmicos. Aqui nós temos um quadro de anemia hemolítica e nesses pacientes nós temos uma alteração no fator de transcrição de genes antioxidantes, anti-inflamatórios e detoxificantes, que é o NRF2. Ou seja, paciente com anemia hemolítica tem aumento de NF-κB, que é um fator de transcrição de genes inflamatórios, e uma redução do fator NRF2. E aqui você tem um trabalho de estresse oxidativo, de anemia hemolítica, tanto em cães quanto em gatos, fazendo uma comparação, e ambas as espécies, elas apresentam estresse oxidativo significativo, tá? Então, mais um trabalho aqui que atesta a utilização de antioxidantes. Aqui é um trabalho também de doença de anemia hemolítica autoimune, onde avaliou índice de peroxidação lipídica através do malondialdeído, que é um fator que determina, na verdade, o índice de peroxidação, que são as substâncias tilbarbitúrico reagentes, e avaliação do nível de vitamina E. Então, mostrou aqui claramente, nesses pacientes com anemia hemolítica, um índice de peroxidação lipídica elevado, com reduções nos níveis plasmáticos de vitamina E. Então, a vitamina E ela protege a membrana da célula. Tá? Então, para nós protegermos a membrana do eritrócito, vai exigir uma quantidade boa de vitamina E. E aqui você vê trabalhos e alterações do metabolismo do ferro, alterações de estresse oxidativo em cães com Ehrlichia. O que acontece com o cão com Ehrlichia? Contaminado com Ehrlichia, o ferro fica indisponível. É como se você tivesse o estoque do seu supermercado cheio de ferro, porém a prateleira vazia. Ou seja, está faltando quem tira ferro do estoque para levar para a prateleira. Então, a maior parte das vezes, quando você tem um paciente com Ehrlichia, não necessariamente ele vai necessitar de suplementação com ferro. Então, vou mostrar isso no decorrer da live, quando nós vamos fazer ou não a suplementação com ferro nos pacientes. E aqui você tem um quadro clássico, né, que você caracteriza que o gato está com estresse oxidativo, que são a formação de corpúsculo de Hens, né, que dá como uma espécie de uma bolinha na membrana ali do eritrócito. Isso é característico de estresse oxidativo. Ou seja, se vier numa nota de rodapé do hemograma, presença de corpúsculo de Hens em gatos, certeza, esse gato está necessitando de antioxidantes. Uma N-acetilcisteína, uma vitamina E, uma vitamina C, polifenóis, carotenoides, terão ações bem interessantes no controle desse estresse oxidativo. E aí, nós temos também esse trabalho mostrando que determinadas condições, por exemplo, uma anemia hemolítica, aumenta a hipercoagulabilidade em cães, predispondo, por exemplo, ao maior risco de formação de trombos. Então, se eu tenho um paciente com uma anemia hemolítica, é interessante utilizar alguns componentes nutracêuticos. Eu vou listar alguns para vocês, como os ácidos graxos EPA-DHA, que diminuem tromboxanos. Então, otimizar no paciente com uma anemia hemolítica os ácidos graxos EPA-DHA é interessante. E tem também uma substância que é extraída do natô, que é uma enzima que chama-se natoquinase. O natoquinase seria a aspirina nutracêutica. Ela é extremamente efetiva no controle e na formação de trombos, tá? Cabe a dica aqui para vocês.
E aqui eu listei, né, uma formulação com compostos nutracêuticos bem interessantes que nós podemos utilizar para qualquer tipo de anemia, principalmente as anemias que nós temos processo inflamatório ou hemolítico envolvido. Então eu posso fazer uma fórmula com 2 algas, por exemplo, a espirulina, a clorela, são excelentes, tá? Elas têm aí uma capacidade antioxidante, elas fornecem aminoácidos, uma série de nutrientes. Eu posso aplicar a quercetina, que é um polifenol muito bom, o complexo E, que é absolutamente fantástico, eu prefiro usar o complexo E do que a vitamina E. O complexo E são 8 vitaminas E, alfa, delta, gama, beta, tocoferol e alfa, gama, beta, delta, tocotrienol. São 8 vitaminas E. Eu posso fazer a curcumina, tá? Que é um polifenol. Só não faça curcumina, pessoal, para animal com leishmaniose, tá? Quadro de leishmaniose, nós faremos uma próxima live para eu mostrar para vocês quais são os nutracêuticos para a leishmania. Então, curcumina não faça para paciente com leishmaniose, que ela aumenta a proliferação. Ela tem resultado para leishmaniose em vitro, porém em vivo, por ela ter uma ação extremamente anti-inflamatória, ela joga um pouco a balança para o sentido TH2. E aí a leishmania pode proliferar. O resveratrol, então para erliquiose, para babesiose, para todo o processo infeccioso, inflamatório, doença renal, doença cardíaca, aí é muito bom você fazer uma curcumina no resveratrol, inclusive no próprio câncer. A astaxantina, que é um carotenoide, que vem tendo várias publicações já, tanto para cães quanto para gatos, é interessantíssimo. A rutina também é um polifenol. O Bixin, que é um carotenoide presente no urucum, interessantíssimo, eu gosto muito de utilizar para gato com peritonite infecciosa felina. A N-acetilcisteína, que é um precursor direto da glutationa, e a vitamina C. Quando você dá o complexo E, ele oxida, a vitamina C vai e regenera ele. E aí os polifenóis, carotenoides, regeneram novamente a vitamina C. Já a N-acetilcisteína é um precursor da glutationa, que regenera a vitamina C também. E aí, nutrientes presentes na espirulina, na clorela, vão também estimular as enzimas antioxidantes de defesa. Tá? Existem mecanismos e fatores moleculares envolvidos, que eu não vou listar aqui, obviamente, nessa live, para não complicar muito a mente de vocês, mas essa aqui é uma fórmula muito boa para ser utilizada, por exemplo, em um paciente com uma anemia hemolítica ou a presença aí de uma condição de estresse oxidativo. Vai se beneficiar também os pacientes com anemia inflamatória. Vamos falar agora da primeira anemia, em detalhes. Então, vou explicar para vocês o que é anemia inflamatória, o que é essa anemia da inflamação. Pessoal, a anemia da inflamação é a principal causa de anemia arregenerativa, tanto em cães quanto em gatos. Então, quando eu tenho uma anemia arregenerativa que não tem reticulócitos, normalmente nós temos uma anemia da inflamação. E ela está vinculada, normalmente, pessoal, com quadros inflamatórios e quadros infecciosos. As causas mais comuns dessa anemia inflamatória, sem sombra de dúvida, é o câncer, a doença renal crônica, que é uma condição extramedular, hemoparasitoses, insuficiência cardíaca e, pasmem os senhores, geriatria. Ou seja, quando o meu paciente inflama, ele pode desenvolver um quadro dessa anemia inflamatória. Uma pancreatite, uma insuficiência pancreática, uma pancreatite crônica, uma pancreatite aguda podem levar a uma anemia. Doença inflamatória intestinal pode levar ao desenvolvimento de anemia inflamatória, tá? Então, qualquer condição que inflame o meu paciente pode gerar essa alteração metabólica, que eu vou descrever já por que ela acontece e como que nós podemos tratá-la. Então, aqui você tem a célula. Eu gosto de colocar esses exemplos, né? Você vê a membrana dela. E aí você tem, por exemplo, padrões moleculares associados a patógenos, padrões moleculares associados a danos celulares, vêm e ativam esse receptor, que são os Toll-like receptors. Quando ativado esse receptor, ele codifica o NF-κB. Esse NF-κB é um fator de genes de transcrição inflamatórios. Ele deita aqui com a RNA polimerase
e vai transcrever citocinas inflamatórias, como a interleucina 1, como a interleucina 6 e como fator de necrose tumoral. Esses 3 fatores estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da anemia inflamatória. Tá? E o que é PAMP, pessoal? Translocação de bactéria, LPS, pode vir de uma desbiose intestinal, pode vir de uma piometra, pode vir de uma boca podre translocando essas bactérias. E o que é DAMP? É quando você tem lesão celular. A célula lesionada, ela libera uma série de mecanismos, tá, que vão alertar outras células para inflamar. Tá? E aí você perpetua esse processo inflamatório. E o que a gente tem que fazer para tratar a anemia da inflamação? É dar suplementos? Tudo bem, vão ajudar. Mas o que a gente precisa fazer? Controlar os gatilhos inflamatórios e modular esse carinha aqui, que é o NF-κB, ou seja, eu preciso modular o processo inflamatório no meu paciente. Então, a anemia da inflamação, ela está normalmente vinculada à interleucina 6, à interleucina 1 e ao fator de necrose tumoral. E olha que interessante como ela ocorre, esse tipo de anemia. Tanto a interleucina 1, o que a interleucina 1 vai fazer? Ela bate lá no rim e fala assim para o rim, olha rim, diminui a produção de eritropoetina. Então já é um fator que vai reduzir a hematopoiese pela inflamação. Então a interleucina 1 reduz a produção de eritropoetina. A interleucina 6, que ela está normalmente vinculada aos processos inflamatórios crônicos, uma doença renal, uma doença cardíaca, câncer, hepatopatias de forma geral, doenças neurodegenerativas, normalmente você tem aumento dessa interleucina 6. A interleucina 6, ela indisponibiliza o ferro. Anotem isso em letras garrafais. Ou seja, se eu não reduzir a interleucina 6, eu posso dar o ferro que for oral, ele não vai ser absorvido. Tá? Então a interleucina 6, ela produz uma substância que chama-se epicidina pelo fígado e ela funciona como uma rolha, indisponibilizando a absorção do ferro oral e não deixando o organismo tirar o ferro do estoque. É aquele exemplo que eu coloquei para vocês, que nós temos um supermercado, né, a prateleira do supermercado vazia de ferro, porém o estoque de ferro cheio. Faz sentido suplementar muitas vezes ferro nesse animal? Não, porque o estoque já está cheio. O que eu preciso é reduzir essa interleucina para tornar esse ferro que está estocado disponível para a produção da hematopoiese. Aqui só para vocês verem, nós temos aqui uma síndrome cardiorrenal. Então, se eu tenho um paciente cardíaco ou um paciente com doença renal, normalmente eles vão desenvolver o que nós chamamos da anemia da inflamação crônica. E esses quadros, tanto cardíacos quanto renais, eles são CIRS, são condições inflamatórias, e elas vêm com um pacote de um grave estresse oxidativo em conjunto. Esse estresse oxidativo aumenta a inflamação aumenta o estresse oxidativo, aumenta as células senescentes, as células vão morrendo, as células que não morrem começam a ficar células velhas, começa a ocorrer depósito de fibrose, tanto no rim quanto no coração, e nós vamos evoluindo a doença. Quanto maior a anemia, maior será a progressão da doença renal e da doença cardíaca. Que tal, pessoal? Tanto num paciente renal quanto num animal cardiopata, cuidar desse processo inflamatório, só que você não trata esse paciente com anti-inflamatório esteroidal e com anti-inflamatório não esteroidal. Você vai tratar esse cara com fitonutrientes. Isso que é o diferente, porque não vai ocasionar um problema renal. Pelo contrário, esses fitonutrientes vão ajudar a manter a função dos néfrons. Isso que é o bonito, e controla o processo inflamatório e oxidativo numa talagada só. Então, a síndrome cardiorrenal, ela vem vinculada aqui com o processo inflamatório e vem normalmente associada a essa anemia cardiorrenal. Então, o rim afeta o coração afeta o rim, e aí na presença da anemia, nós teremos a evolução da doença renal e da doença cardíaca, que são os órgãos, pessoal, que contêm mais mitocôndrias, tanto o coração quanto rins. Se eu reduzo
a capacidade mitocondrial que depende do transporte de oxigênio, é óbvio que essas células, tanto os cardiomiócitos quanto os néfrons, vão entrar em profundo sofrimento. Se você pesar o miocárdio, 25% dele são mitocôndrias. Nos rins tem uma enorme quantidade de mitocôndria. Para quê? Para fazer ATP, para melhorar a taxa de filtração. Tudo no corpo depende de energia. Se eu tenho anemia, eu tenho uma redução drástica da produção de ATP de forma aeróbica. E aqui eu tenho uma revisão de um trabalho que eu convido a vocês a lerem, né, que fala exatamente como ocorre essa anemia inflamatória, tanto em cães quanto em gatos. Tá? Então, o que nós podemos fazer para executar o tratamento dessa anemia inflamatória? Aqui mais um trabalho agora mostrando que cães idosos, à medida que envelhecem, eles vão aumentando, pessoal, a inflamação e, por consequência, desenvolvem uma anemia inflamatória do cão idoso. Então, animais idosos eles são mais suscetíveis a processos inflamatórios, a uma lesão cardíaca, a uma lesão renal, aos gatilhos de inflamação como a doença periodontal, como obesidade, sobrepeso, alteração, por exemplo, da membrana fosfolipídica na célula com muito ômega 6, falta de ômega 3. Tá? Então, são vários gatilhos que estão envolvidos aí no caso da anemia do cão idoso. E o que é essa anemia inflamatória? Olha que interessante. Nós vamos ter uma perturbação no metabolismo do ferro, ou seja, o ferro vai se tornar indisponível. Isso que vocês têm que entender. Então, se eu der ferro oral, ele não vai conseguir chegar, não vai ser absorvido. Ocorre a produção de uma rolha, na verdade, que tampa a entrada do ferro pelo intestino, que chama-se epsidina. E essa epsidina também, ela bloqueia, olha que interessante, a saída do ferro do estoque que está estocado na forma de ferritina. Essa anemia vai se caracterizar por reticulócitos baixos, ou seja, uma anemia regenerativa. Ocorre aumento muito grande também de interleucina 1. Essa interleucina 1 vai afetar a produção de eritropoetina por parte dos rins. E aí nós teremos também um tempo de vida útil dessa hemácia menor. Por quê? Nós teremos uma maior reatividade do sistema imunológico, principalmente de macrófagos, fagocitando esses eritrócitos. E aí vem gerando também um aumento do estresse oxidativo, que gera mais inflamação. Então é uma anemia também que vai se beneficiar com a utilização de antioxidantes e principalmente compostos fitoquímicos que modulem a interleucina 1, que modulem a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Então as principais citocinas envolvidas na anemia da inflamação é a interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral e interferon gama. E isso tudo vai resultar numa redução na produção de eritropoetina por parte dos rins. Já vou mostrar em detalhes o porquê isso acontece, né? Quais são as interferências dessas citocinas, por exemplo, no metabolismo do ferro. Isso aqui, pessoal, é um slide para vocês entenderem a distribuição do ferro no paciente. Se vocês observarem aqui, a grande maioria, a grande quantidade do ferro está na forma funcional. Aonde? Principalmente nas hemácias circulantes, nas fibras musculares e também nos hepatócitos. E uma outra parte na medula. Nós temos também uma grande parte desse ferro estocado, que é o estoque do ferro, que normalmente está lotado de estoque desse ferro nessas anemias inflamatórias. Tá? Na anemia hemolítica, então, o estoque fica repleto de ferro. Tá? É importante saberem disso. E eu tenho uma pequena quantidade de ferro que está sendo transportado, que é o transportador do ferro, que chama-se transferrina. Tá? Então, fica tranquilo aqui, a maior parte do ferro é funcional, está presente nas hemácias. Ou seja, se o meu paciente sangrar, perder muito sangue, sair o sangue do organismo, estou falando de hemólise, tá? Porque hemólise fica o ferro dentro do organismo. O paciente perdeu sangue, muita pulga sugando ele, muito carrapato, cortou uma artéria, está com sangramento gastrointestinal, a longo prazo pode acarretar, por exemplo, uma anemia ferropriva? Sim, tá? Nós vamos mostrar quando normalmente o paciente pode desenvolver uma anemia ferropriva.
E aqui como que ocorre a absorção do ferro? Então o ferro é absorvido pelo intestino, ele passa por uma porta, tá vendo aqui, que é a ferroportina, que é a porta por onde o ferro passa. Esse ferro chega na circulação e vai ser transportado pelo seu transporte, que é a transferrina. Essa transferrina leva o ferro para o estoque. Então, absorve, transporta e estoca. Quem estoca normalmente o ferro? É a ferritina, pessoal. Os macrófagos são células que normalmente contêm grande quantidade de ferro estocado. E quando precisa de ferro, o corpo tira esse ferro do estoque, presente aí na ferritina, para fazer as funções do ferro, para sintetizar a hemoglobina, para a produção dos eritrócitos jovens, tá ok? Então esse é o cenário de como ocorre o metabolismo do ferro. Para o ferro se tornar biodisponível, eu não posso ter também, por exemplo, a deficiência de cobre. Tá? Então eu não posso ter falta de cobre para o meu ferro se tornar biodisponível. Também é ruim o excesso de cobre, principalmente para as raças que acumulam cobre, como labradores e terriers de forma geral. Então aqui nós temos a porta do ferro, o transporte do ferro e o estoque do ferro. Quem é a porta do ferro? Ferroportina. Quem é o transporte do ferro? Transferrina, de transporte. E a ferritina é quem acumula esse ferro no organismo. Esse é um PowerPoint muito didático, tá? Então aqui você vê um paciente que está com baixo ferro, tá? Então ele tem ferro muito baixo, ele está com uma anemia ferropriva, e aí você dá o ferro oral para ele. Repara que a porta do ferro está aberta, tá vendo? Está entrando, então o corpo está falando, entra ferro, pelo amor de Deus, estou precisando. E aqui você já tem muito ferro estocado. Quando tem muito ferro estocado, o corpo faz um feedback, ele produz a epsidina, ela encaixa aqui como se fosse uma rolha na porta de entrada do ferro e não deixa entrar mais ferro. Então o corpo faz um feedback para regular, porque o excesso de ferro é tóxico. Agora, tem alguns indivíduos que vocês já ouviram falar de uma doença que chama-se hemocromatose, que acumula ferro. São pessoas ou animais que não conseguem fazer a síntese de epsidina da forma correta. Tá? E aí eles têm essa epsidina produzida de uma maneira defeituosa e aí começa a entrar ferro constantemente. Tá? E aí automaticamente pode gerar acúmulo. E esse acúmulo de ferro ele é normalmente extremamente lesivo para o fígado e vai contribuir para o estresse oxidativo. Excesso de ferro aumenta o estresse oxidativo, ou seja, literalmente enferruja o paciente. Por isso que existe esse ponto, né? A produção dessa epsidina para controlar as reservas de ferro. Então, olha só, eu tenho aqui falta de ferro, pessoal. Vai entrar ferro para caramba. E aqui embaixo eu tenho já muito ferro. O corpo acumulando ferro, então ele produz a epsidina para não deixar absorver, com um mecanismo de feedback. Agora, o que é interessante que vocês saibam, o corpo ele produz epsidina além de quando você tem, por exemplo, uma grande quantidade de ferro? Sim, pessoal. Quando que essa epsidina vai ser produzida também? E aí você vai entender por que o ferro fica indisponível nas anemias inflamatórias. A inflamação, pessoal, as citocinas inflamatórias, presença de infecções, inflamação crônica, inflamação aguda, ela indisponibiliza o ferro, porque através das citocinas inflamatórias vai ocorrer também a produção de epsidina. Ou seja, isso é uma característica mendeliana de evolução. Por quê? Antigamente não tinha antibiótico. Então, as bactérias gostam muito de ferro. Então, se o corpo está com algum agente infeccioso, o corpo desenvolveu, opa, está com a infecção, aí vou produzir epsidina para indisponibilizar o ferro para a bactéria. E eu tentar dar um jeito aqui para regular o processo. Então, foi uma característica mendeliana. Só que hoje, pessoal, o corpo ele não consegue diferenciar infecção de inflamação. Hoje, muitos pacientes estão inflamados. Então, quando eu tenho uma inflamação, eu vou ter também a ativação da epsidina. E aí, automaticamente, esse ferro vai se tornar indisponível. Ou seja, não vai conseguir absorver e ele não vai conseguir sair do estoque. Isso é muito importante que vocês saibam. E aqui eu tenho todo o cenário do desenvolvimento da anemia inflamatória.
Então, as citocinas inflamatórias, elas vão aumentar a produção de epsidina, que é essa rolha indisponibilizando o ferro. Eu vou ter, pelas citocinas inflamatórias, um aumento da fagocitose, da hemofagocitose, de macrófagos destruindo os glóbulos vermelhos, ou seja, eu vou diminuir a expectativa de vida dos meus macrófagos. E essas citocinas inflamatórias, elas também vão no rim inativar a produção de eritropoetina. Tá? E aí, automaticamente, a minha medula vai responder menos a esses estímulos, por exemplo, de hipóxia. E aí, o paciente vai desenvolver a famosa anemia da inflamação, que eu volto a repetir, é a principal causa de anemia regenerativa em cães. Então, a interleucina 6, ela está diretamente relacionada à produção de epsidina, indisponibilizando essa epsidina, a absorção do ferro oral, e também indisponibilizando a saída do ferro do seu estoque. Ou seja, o corpo não consegue tirar o ferro do estoque e automaticamente eu vou ter uma redução em todo o meu grupo hemo no meu paciente e automaticamente também na produção dos glóbulos vermelhos da hematopoiese. Aqui mostra aqui com outro cenário as citocinas inflamatórias, né, afetando a produção aqui pela medula, reduzindo a síntese de eritropoetina, diminuindo a hematopoiese, e a interleucina 6 aumentando a epsidina, indisponibilizando automaticamente ferro oral e o ferro do estoque. Ou seja, você tem todo um cenário bem agressivo para o desenvolvimento da anemia nesses pacientes. Aqui eu vou avançar, então aqui você tem a anemia relacionada ao envelhecimento em cães. Então qualquer causa inflamatória, ela pode levar também a essa anemia que a gente chama anemia da inflamação. E ela é bem comum de ocorrer em cães idosos. Pessoal, olha que interessante isso que eu vou falar agora. Se o meu paciente tem acúmulo de fósforo, um fósforo, por exemplo, já acima de 6, tá? Um fósforo acima de 6, eu vou ter ativação de um fator que chama fator fibroblasto 23. Esse carinha aqui, ele ativa mecanismos para fazer, por exemplo, a maior eliminação do fósforo pela urina e vai frear também a absorção do fósforo, é um mecanismo de feedback. Só que o fator fibroblasto 23, ele vai no rim e inativa a síntese de eritropoetina, tá? Olha só, e automaticamente você vai reduzir a chance desse paciente se recuperar, por exemplo, de uma anemia. O que eu quero dizer? Se eu tenho um paciente com uma doença renal crônica, por exemplo, com muito fósforo, a chance de você recuperar a anemia dele é muito menor. Se você controlar o fósforo dele, a tendência desse rim responder com síntese de eritropoetina é muito maior, tá? E aí você tem, por exemplo, componentes como uma vitamina D ótima, regular muito bem esse feedback, né, do fator fibroblasto 23, do paratormônio, do hormônio D, são estratégias bem interessantes aí para controlar melhor o nível do fósforo no meu paciente. Se eu tenho um paciente renal, eu tenho que restringir drasticamente esse fósforo da dieta. Já na fase 1 é importante fazer uma restrição. Na fase 2 essa restrição deve ser maior e nas fases 3 e 4 é uma restrição bem alta, tá? Eu normalmente procuro deixar uma dieta para esses pacientes na fase 3 e 4 com a maior restrição de fósforo possível. E aí você tem todo o cenário envolvendo essa anemia da inflamação, então eu vou disponibilizar posteriormente esses PowerPoints aqui na live, né? Para que vocês vejam. Então a interleucina 6, ela vem em decorrência de estímulos inflamatórios, ela vai aumentar a proteína C reativa ultrassensível, vai aumentar outras citocinas inflamatórias e vai estimular a epsidina, indisponibilizando o ferro oral. E o ferro do estoque também não vai conseguir sair. E aí eu vou ter falta de ferro, de biodisponibilidade do ferro. E aí muitos colegas falam assim, o animal vai precisar de ferro, então toma ferro. E muitas vezes esse paciente está com ferro já em grande quantidade no seu estoque. Então fazer exames, eu vou mostrar já já, a gente vai chegar já já nessa parte aqui da live, são importantes para saber se o meu paciente precisa ou não de ferro, ok?
Então, vou avançando aqui com o PowerPoint. Então, a anemia da inflamação ocorre normalmente em processos inflamatórios. Aqui, por exemplo, num paciente com doença renal crônica, ele aumenta o fator fibroblasto 23. E o fator fibroblasto 23 estimula, por exemplo, a produção de hepcidina. E aí você vai gerar mais inflamação e maior risco de anemia nesses pacientes. Aqui é um trabalho bem interessante que avalia a concentração de ferritina em cães com anemia da inflamação. Normalmente, na anemia inflamatória, nós temos uma elevação da ferritina em altos níveis, indicando, tá, tudo bem que a ferritina é estimulada por processo inflamatório, isso é fato, mas ocorre quando você tem um aumento muito grande dessa ferritina, é sinal que esse paciente não está precisando de ferro. Eu já vou mostrar os exames que normalmente eu faço para ver se o meu paciente vai precisar suplementar ferro ou não. E algumas situações clínicas que eu sei que o meu paciente vai precisar de ferro. Tá? Então, a interleucina 6, eu tenho que controlar essa danadinha. Porque a interleucina 6, ela faz todo um metabolismo indisponibilizando o ferro para o meu paciente. Tá? Então, o que eu posso fazer de nutrientes e fitoquímicos para a redução da interleucina 6? O que a gente pode fazer? Espere até o final da live, pessoal. Então, eu posso controlar os níveis da interleucina 6. É uma estratégia realmente importantíssima para a reversão da anemia da inflamação. A interleucina 6 aumenta a fagocitose de glóbulo vermelho, ela aumenta a hepcidina e reduz também a produção de eritropoetina. Ou seja, eu preciso reduzir a interleucina 6 num paciente com anemia inflamatória. A doença renal crônica, por exemplo, ela aumenta a interleucina 6. E essa interleucina 6, ela produz essa hepcidina no fígado. Então ela vai normalmente no fígado e é o fígado que sintetiza a hepcidina, indisponibilizando o ferro para os pacientes. Em relação às particularidades do ferro, o que eu quero falar para vocês? O ferro é um nutriente essencial para cães. O excesso de ferro aumenta o estresse oxidativo, reduz a expectativa de vida nos animais. E a falta de ferro aumenta o estresse oxidativo e reduz a expectativa de vida nos pacientes. Ou seja, eu tenho que ter o ferro ideal. Se eu coloco muito ferro no meu paciente, eu vou aumentar, por exemplo, um marcador inflamatório que é a proteína C reativa ultrassensível. Já para desmistificar, cães raramente apresentam anemia ferropriva. Ela pode acontecer? Sim, mas na maior parte das vezes não estamos diante de um quadro de uma anemia ferropriva, e sim de uma anemia inflamatória, onde você tem um acúmulo de ferro no estoque. A suplementação de ferro, portanto, pessoal, ela deve ser avaliada com muito critério nos pacientes. Então, nós podemos fazer exames para saber se o meu paciente precisa de ferro ou não. Eu vou explicar quais são esses exames para a gente poder realizar. Então, o que eu posso fazer? Os exames mais importantes para eu determinar ferro, se o meu paciente precisa, é o nível de ferritina. Então, normalmente, quando o meu paciente está com ferro baixo, a ferritina vai dar baixa. E o padrão ouro, para você avaliar o ferro, é o índice de saturação da transferrina. Se o índice da saturação da transferrina der baixo, eu posso normalmente garantir que esse paciente está precisando de ferro. Se a ferritina estiver baixa, com uma transferrina baixa, é certeza, esse paciente está precisando de ferro. E muitas vezes essa ferritina cai, a transferrina cai antes do paciente apresentar, por exemplo, uma anemia microcítica hipocrômica. Então, identificar esse processo de uma maneira precoce é bem importante para preservar a saúde dos pacientes. E então, aqui você vê a questão do ferro, o ferro sempre na medida certa. Falta de ferro é péssima, vai gerar estresse oxidativo, redução na expectativa de vida dos pacientes, não vai ter substrato para a formação de grupo hemo, mas o ferro em excesso, ele não é brincadeira também não, pessoal. Ele catalisa reações de Fento e Haber-Weiss, levando a um aumento do estresse oxidativo e o aparecimento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. Então, raças que tendem a acumular ferro e cobre pode desenvolver, por exemplo, uma cirrose hepática. Não é brincadeira isso, tá? Então, o excesso de ferro
ele é muito perigoso. Então a gente tem que saber trabalhar e como suplementar esses pacientes. Aqui eu tenho um outro trabalho, né, mostrando os níveis plasmáticos de ferro, proteína C reativo ultrassensível, albumina, fibrinogênio, que é um marcador de processo inflamatório agudo, em cães inflamados. Então, o que acontece numa inflamação? Eu posso ter redução do meu ferro plasmático, mas não significa que esse paciente está precisando de ferro, mas ele pode dar baixo, pode dar normal também. Eu tenho aumento da proteína C reativa ultrassensível, eu posso ter alteração na albumina, e eu tenho principalmente aumento de fibrinogênio, que é um indicativo de inflamação aguda. Tá? Isso que esse estudo mostra. Então eu tenho algumas proteínas de fase aguda, que podem ser identificadas. A epsidina é uma delas. Tá? Então se eu tenho aumento de epsidina, normalmente ela está vinculada a esse processo inflamatório se o meu paciente está com muito ferro. Então um exame importante, né, que deve chegar daqui a pouco aí nos laboratórios é você pedir e solicitar a epsidina. Se a epsidina está elevada, é sinal que o meu paciente pode estar com uma anemia, por exemplo, inflamatória, ok? Então é um indicativo interessante. Aqui você vê um trabalho bem legal agora em gatos, né? Mostrando a presença da anemia, deficiência de ferro, deficiência de B12 em gatos com alterações gastrointestinais. Hoje a gente sabe que a incidência, né, de doença inflamatória intestinal em gatos é altíssima. De cada 10 gatos, pelo menos 4 ou 5 têm alguma alteração inflamatória intestinal. Muitos desses animais podem desenvolver linfoma. E é bem comum nesses animais inflamados no intestino, principalmente se eu tenho uma inflamação em ilho, uma redução dos níveis de vitamina B12. E essa inflamação, ela também pode levar a uma indisponibilidade do ferro. Tá? Então, o corpo a longo prazo, ele pode precisar mais de ferro. Esse ferro, pelo processo inflamatório, ele vai ter dificuldade de ser absorvido de forma oral. Aqui é um trabalho muito bom, né? Mostrando aqui a presença do estresse oxidativo em pacientes com Ehrlichia. E olha que interessante, pessoal. Vocês estão avaliando aqui o nível de ferro. Olha só. Aqui eu tenho um paciente normal, um grupo controle, e olha quanto cai o nível do ferro plasmático num paciente, por exemplo, que está com uma Ehrlichia aguda, fase aguda da Ehrlichia, e na fase crônica da Ehrlichia. Olha só o que aconteceu com o ferro na fase aguda, ele caiu muito, tá vendo? Na fase crônica ele caiu também, tá? Você repara aqui que tem um padrãozinho aqui que é A, né, que mostra que teve uma redução estatística importante. A ferritina, olha só, pessoal, olha que absurdo. A ferritina num paciente saudável tinha esse valor. Quando ele estava infectado, olha para quanto foi a ferritina, mostrando que esse paciente tinha um acúmulo maior de ferro. E também a ferritina ela aumenta, né, no processo inflamatório agudo. E na infecção crônica por erliquiose, a ferritina também estava mais elevada. Já a transferrina, pessoal, na fase aguda, olha só, ela dispara. E também na fase crônica, ela aumenta também, tá? Então, é um indicativo de alterações. Então, nós vamos fazer alguns índices, como a saturação da transferrina, como um fator muito importante. Então, aqui você vê que os animais se tornaram anêmicos, e essa anemia, normalmente, ela veio vinculada a esse processo dessa inflamação, essa anemia inflamatória que acomete pacientes, por exemplo, com erliquiose. E aqui eu tenho um diagnóstico bem interessante. Esse é um trabalho maravilhoso. Eu acho que esse é o trabalho melhor que eu já li a respeito do metabolismo de ferro, tanto para cães quanto para gatos. Então ele mostra os exames que vocês têm que fazer para identificar a anemia da inflamação, se o paciente tem excesso de ferro, se ele está inflamado, como que a gente procede em termos de suplementação de ferro para o paciente e como eu identifico essa anemia. Então eu vou trazer agora as informações que estavam contidas nesse trabalho. Antes de mais nada, eu coloquei esse trabalho aqui em seres humanos, que mostra que quando você não precisa suplementar ferro e toma ferro, você aumenta e dispara, pessoal, a proteína C reativa ultrassensível, mostrando que o excesso de ferro
ele gera inflamação, ele gera estresse oxidativo, e aí pode contribuir, inclusive, para a própria anemia inflamatória. Ou seja, o próprio ferro, se tiver em excesso, ele pode acarretar estresse oxidativo e aumento do processo inflamatório. Então, a anemia da inflamação, ela vem normalmente vinculada a esses fatores, essas citocinas, a inatividade, na verdade, da capacidade dessa eritropoiese, tá? Por redução de eritropoetina, por uma maior reatividade dos macrófagos, destruindo, fagocitando, né, os glóbulos vermelhos, e aí você desenvolve essa característica da anemia da inflamação, onde o tempo de vida dos eritrócitos passa a ser reduzido, ou seja, o macrófago começa a reagir, a destruir mais esses eritrócitos. E quando o macrófago destrói o eritrócito, ele pega o ferro para ele e joga esse ferro para o estoque. Então é difícil esse ferro sair do organismo. O paciente pode ter deficiência de ferro? Sim, principalmente com uma inflamação crônica de muito tempo, que afetou, por exemplo, drasticamente a absorção oral, e o estoque foi reduzindo, a ponto que acabou o estoque do ferro. Isso pode acontecer? Pode, por isso que a gente tem que avaliar muitas vezes esse paciente. Aqui só para mostrar as principais causas de anemia ferropriva para vocês. Pessoal, quando você tem uma anemia microcítica hipercrômica, é quando o negócio está muito feio, né? Esse processo já vinha de muito e muito tempo. Identificar isso de uma maneira mais precoce é importante, eu vou mostrar. Então, quando a gente pode ter uma anemia ferropriva? Filhote, pessoal. Filhote que ainda não acumularam ferro suficiente. Esse filhote tem uma gastroenterite hemorrágica, por exemplo, uma parvovirose. Ele tem excesso de pulga, excesso de carrapato, vermes que se alimentem, por exemplo, de sangue, né? E aí você pode ter, sim, uma anemia ferropriva e ela não é incomum em filhotes. A partir de um ano e meio, quando esses animais já adquirem uma idade adulta, o cão ele tem uma grande capacidade de absorver ferro e de estocar ferro. Quando faz, por exemplo, dietas caseiras não balanceadas, o tutor faz uma dieta só com frango, só com peixe branco, com rã, só com porco, são carnes normalmente pobres em ferro, né? Eu posso ter anemia ferropriva também por erros dietéticos, então, uma dieta, por exemplo, pobre, né? Isso não ocorre, por exemplo, nas rações comerciais, porque é colocado ali um premix para adicionar, ou quando é feita uma dieta caseira, por exemplo, muito bem balanceada, né? Fazendo certinho, aí você não vai ter problema também com deficiência de ferro. Outro detalhe, perda de sangue aguda ou crônica, principalmente por intestino e urina, pode acarretar anemia ferropriva. Infestações maciças de parasitas, de pulgas, de carrapatos, cadelas no período de gestação também podem ter anemias ferroprivas. Os filhotes são verdadeiros sanguessugas de ferro. E se ela já tem baixo ferro no período pré-natal, ela pode acarretar numa anemia ferropriva durante a gestação, que é muito perigosa. E eu posso ter também, pela inflamação crônica de longa data, uma redução do meu estoque e o meu paciente pode precisar de ferro. E como é feita, na verdade, a reposição de ferro? Então, se vocês pegarem aqui nos guidelines, você tem, por exemplo, a utilização de sulfato ferroso, segundo os guidelines, que é péssima absorção. Eu recomendo que vocês façam o ferro na forma de glicina, ou glicinato de ferro. É muito superior, que é um ferro quelato, né? Um ferro aí, no caso, orgânico, espetacular em termos de absorção de ferro, ou ferros quelatos, dá essa preferência. E o sulfato ferroso, aqui a dose, ó, 11 miligramas por quilo dia. Eu posso chegar até 60 a 300 miligramas por dia por cão. Tem trabalhos, por exemplo, que chega a 100 a 300 miligramas por dia por cão. Normalmente 11 miligramas por quilo. Reposição oral. Muitos animais com essa reposição oral, eles podem desenvolver uma gastroenterite hemorrágica. Então tem baixa tolerância. Aí é interessante, por exemplo, uma reposição que eu quero agudo, eu posso fazer esse ferro de forma injetável. O injetável tem que tomar cuidado, porque se você aplicou ferro e o paciente não precisa, você não tem depois como tirar, pessoal. Você errou. Você dá oral,
Se tem muito ferro, o corpo produz hepcidina e não absorve. O máximo que vai fazer é sair pelo intestino e aumentar o risco de desbiose e proliferação de bactérias que curtem ferro. Tá? Você pode gerar um problema. Mas quando você aplica injetável, você tem que ter certeza que esse paciente está precisando de ferro. Tá? E aí você tem as aplicações, no caso, injetáveis, e aqui eu tenho um quelante de ferro, caso o paciente tenha acúmulo de ferro, que é a desferoxamina, ou também chamada de desferal. A dose de 15 mg por quilo, pode fazer em bolos a cada hora, caso você errou, por exemplo, a dose de ferro no paciente. A forma de citrato de ferro, ou ferro bisglicinato de quelato, são as melhores e as mais capazes em termos de biodisponibilidade e absorção. Pessoal, olhando esse PowerPoint, eu tenho um filhote lotado de pulga com uma anemia, e essa anemia é microcítica hipocrômica. Certeza, não precisa nem fazer exame de ferritina, não precisa fazer transferrina, não precisa fazer nada. Você sabe com certeza, se o paciente tem uma anemia microcítica ou hipocrômica, que ele está precisando de ferro. Ponto. Isso é fato. Então, você vai fazer a suplementação injetável ou oral para esse paciente. E aqui, pessoal, nós estamos diante de um quadro hemolítico, de uma anemia hemolítica. Acomete muito Shih Tzu, acomete muito Cocker Spaniel, né? Shih Tzu é a raça campeã em anemia hemolítica. E aí, eu faço ferro? Vai normalmente precisar de ferro um cão com anemia hemolítica? Normalmente não, porque o macrófago, ele pega essa fagocitose, o sistema imunológico está destruindo, fazendo a lesão dos eritrócitos, destruindo esses eritrócitos, e o ferro vai para o estoque, vai ficar acumulado, vai ficar lotado de ferro. Você dá mais ferro oral, esse ferro não consegue chegar ali no estoque, ele vai ficar flutuando, aumentando a oxidação e processo oxidativo. Cuidado! Tá? Principalmente a anemia hemolítica, se você fazer ferro, você pode aumentar muito o estresse oxidativo, porque você não consegue colocar, o estoque já está transbordando. E aí quando você não consegue colocar esse ferro no estoque, o que vai acontecer? Ele vai oxidar, ele vai gerar maior oxidação. Se eu tenho um paciente que perdeu sangue, teve grande sangramento, brigou, cortou uma artéria importante, você fez uma castração, soltou o nó do coto, sangrou pra caramba na cavidade, perdeu sangue, saiu sangue do corpo, provavelmente esse paciente vai precisar de uma suplementação de ferro, sim, porque a maior parte do ferro está na forma funcional. Então você pode ir avaliando com os exames, vendo o estoque de ferritina, vendo a saturação da transferrina, para avaliar a necessidade da suplementação de ferro ou não. Se um paciente fez transfusão de sangue, vocês acham que ele precisa de ferro? Pessoal, por 30 dias, zerado de ferro na dieta, ele não precisa de ferro, tá? Porque a transfusão já vai dar uma quantidade de ferro suficiente para sua manutenção por pelo menos 30 dias. Se a dieta tiver zero ferro, você já vai ter uma ótima quantidade de ferro administrada para esse paciente. Uma cadela, pessoal, com grande quantidade de filhotes, terço final da gestação, eu recomendo vocês fazerem pré-natal, avaliar a ferritina das cadelas, avaliar saturação de transferrina, hemograma nessas cadelas no pré-natal. Se tiver baixo ferro, é importante suplementar ou otimizar nessa dieta, tá? Porque o que acontece? Os filhotes, eles literalmente sugam esse ferro para o seu crescimento. Então, se a cadela tiver pouco estoque, ela pode desenvolver uma anemia hipocrômica, que é característica hipocromia da deficiência de ferro. Para avaliação dos exames laboratoriais nas anemias, faz o hemograma, faz a quantificação de reticulócito, é importante para saber se essa anemia é regenerativa ou arregenerativa. Se for a regenerativa, reticulócito baixo, eu estou diante ou de uma anemia inflamatória ou normalmente de uma anemia ferropriva, normalmente inflamatória, como nós vimos na aula. Eu posso pedir a ferritina, tem uma sensibilidade muito boa, e a saturação da transferrina. São os exames mais importantes. Ferro sérico, ele pode dar baixo, ele pode dar normal, ele pode dar alto, tá? Então eu vou mostrar algumas condições aqui para vocês identificarem. O padrão ouro para a gente avaliar é a ferritina, tá? Então vocês podem solicitar a ferritina para o laboratório. É importante
que seja 1 ml de soro sem hemólise para mandar para o laboratório. A estabilidade vai ser 7 dias refrigerado e quando você congela até 1 ano de estabilidade para você avaliar, por exemplo, a ferritina. Tá? Então, é um parâmetro de um exame que vai refletir com uma boa especificidade e acurácia os níveis de ferro no meu paciente. Esse é um slide que eu chamo a atenção para vocês. Se eu tenho um paciente com uma ferritina, olha só, como que eu vou avaliar ferro? Eu posso ter deficiência de ferro com uma ferritina alta ou com uma ferritina não tão alta? Por exemplo, se a minha ferritina estiver acima de 300, certeza, pessoal, esse paciente não precisa de ferro. Se a ferritina estiver abaixo de 30, é certeza que o cara precisa de ferro. Se a ferritina estiver entre 30 e 100 e ele for anêmico, eu recomendo você repor ferro. Mas não naquela quantidade, não precisa ser tão alta, 11 miligramas aí por quilo. Pode ser numa dosagem aí menor. Tá? Você pode fazer, por exemplo, uns 5 miligramas para um animal até 10 quilos. Tá? Já é uma boa quantidade, além do que está fornecendo a dieta normalmente. Lógico que vale a pena sempre você ver o premix, a quantidade. Né? Então a gente trabalha normalmente com porcentagens em relação a essa a suplementação do ferro. Mas se eu tenho um paciente com uma ferritina entre 30 e 100, que seria um quartil inferior dela, eu faria nesses pacientes um pouco de ferro. Não doses altas, mas daria uma atenção especial num ferro com glicina, num ferro quelato, para esse paciente se eu for utilizar o ferro oral. Se a ferritina estiver entre 100 e 300, já é um nível maior. Olha só, às vezes eu tenho um paciente com 300 de ferritina e pode estar deficiente de ferro. E aí o que você faz? Você faz a taxa de saturação da transferrina. Se a taxa da saturação da transferrina der baixa, é certeza que o paciente precisa de ferro. Ou seja, se a ferritina estiver entre 100 e 300 e a taxa de saturação da transferrina estiver baixa, faz também para esse paciente uma suplementação de ferro. Porque essa ferritina ela pode subir muito em decorrência de um processo inflamatório, tá ok? E aí você tem a capacidade total de ligação do ferro. É um exame interessante que você pode solicitar, mas com a capacidade total da ligação do ferro, o laboratório vai ter condição de fazer o índice de saturação da transferrina, que é um índice, tá? Você pega o ferro sérico e divide pela capacidade total da ligação do ferro, vezes 100, e você terá o índice de saturação da transferrina. Se der baixo o índice de saturação de transferrina, é certeza que o meu paciente está deficiente de ferro. Então você vai solicitar para o laboratório fazer esse cálculo. Então, se ele fizer a capacidade total de ligação de ferro, você manda a amostra, ela é bem estável, tá? 4 dias em temperatura ambiente e refrigerada até 6 dias. Então é super tranquilo para fazer a capacidade total da ligação do ferro. Tá? Vários laboratórios fazem. E aí, com o ferro sérico, que aí você solicita, o laboratório pode fazer a conta ou você vai ter o índice de saturação da transferrina. Olha que interessante esse PowerPoint, pessoal, para ninguém ter dúvida. Eu tenho aqui uma anemia da deficiência, uma anemia por deficiência de ferro. Aqui eu tenho uma anemia da inflamação, aqui eu tenho uma anemia de uma inflamação aguda, aqui eu tenho uma anemia hemolítica, aqui eu tenho a anemia do shunt porta-sistêmico e aqui eu tenho, por exemplo, acúmulo de ferro no meu paciente ou uma hemocromatose. Olha como é legal esse PowerPoint. Isso aqui é extraído daquele artigo que eu falei para vocês que era o melhor em relação a cães e gatos. Ele é lindo realmente esse artigo, ele te dá todas as informações. Então, numa anemia ferropriva, eu vou ter o ferro sérico normalmente baixo. Tá? Ele pode dar normal em alguns casos, tá bom? A saturação da transferrina baixa. A ferritina baixa. Se você tirar líquor, né, ou tirar, na verdade, fazer uma biópsia da medula, vai dar baixo ferro também. Você vai ter uma anemia microcítica e hipocrômica normalmente, tá? O MCHCM ele pode dar normal numa anemia ferropriva, mas a hipocromia normalmente é presente.
e a epsidina baixa. Agora olha que legal. Olha a anemia da inflamação. O ferro sérico pode dar baixo também, pessoal. E aí o cara acha, o ferro deu baixo, tá precisando de ferro. Não é bem assim. A saturação da transferrina, ela pode dar normal ou baixa, mas normalmente dá normal, perto do limite inferior. E a ferritina, num paciente com anemia da inflamação, normalmente ela vai dar normal ou alta. Se você fizer uma avaliação, uma biópsia, na verdade, desse animal, né, óssea, você vai ter ferro alto, tá? E aí, o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho e a coloração dessa hemácia vão estar normais, ou seja, você vai ter uma anemia normocítica e normocrômica. E se fizer epsidina, a epsidina vai dar alta. Na anemia da inflamação aguda, mesma coisa que a anemia da inflamação crônica, mesmos parâmetros. Agora que interessante, pessoal, anemia hemolítica, ferro sérico alto. Olha isso, ferro sérico alto. Se você tem uma anemia hemolítica, o ferro sérico vai dar alto. A saturação da transferrina alta, a ferritina alta. E normalmente você não vai ter uma anemia normocítica, normocrômica. Aliás, você vai ter uma anemia normocítica, normocrômica. E normalmente o MCV, né, o volume corpuscular médio, normalmente mais elevado, tá? E a epsidina baixa. Você pode ter também inchante, ferro sérico baixo, ferritina normal ou alta e saturação da transferrina baixa. E eu posso ter também uma anemia microcítica e hipocrômica no shunt, tá ok? E muitas vezes não é por falta de ferro, é característica por justamente esse fígado estar em falência e não conseguir fazer esse controle. E uma inflamação aguda, né, com muito ferro, que você aplicou ferro para o paciente sem necessidade, o ferro sérico vai dar elevado, a saturação de transferrina vai dar alta, a ferritina vai dar normal ou alta, normalmente. Você não vai ter anemia microcítica hipocrômica, ou seja, você vai ter normocromia e normocromia e normocromia e também o tamanho, né, dessa hemácia, tudo ok. E a epsidina alta, tá? E na hemocromatose, que é aquela doença que o indivíduo acumula ferro, isso também ocorre em algumas raças, como labradores e terriers também. Ferro sérico alto, a saturação da transferrina alta, ferritina altíssima, tá? Se você dosar o ferro na medula, vai dar alto, a epsidina vai dar alta e não teremos uma anemia normocítica e normocrômica, tá? E aí você tem aqui os parâmetros, tá? Não vou ler novamente, porque aqui é um outro PowerPoint diferenciando a anemia ferropriva da anemia inflamatória, tá? E aqui eu fiz um resumão para vocês. Então, se eu tenho um paciente com anemia ferropriva, eu vou ter uma anemia microcítica, hipocrômica, ferro sérico baixo, ferritina baixa, a transferrina ela pode estar alta e a saturação dessa transferrina baixa, tá? E se eu tenho anemia da inflamação, eu vou ter uma anemia normocítica, normocrômica. Fechou. É normocítica, normocrômica, no hemograma você mata. É uma anemia inflamatória. Ferro sérico, normal ou baixo. Ferritina, normal ou alto, ou às vezes tendendo para o limite inferior. Nesse caso eu faria um pouquinho de ferro. A transferrina, normal ou alta, e a saturação da transferrina normalmente normal ou às vezes até um pouco elevada, tá? E aqui você pode ter alguns casos, né, baixa também, tá? Mas aqui é um parâmetro, pessoal. Você faz a transferrina, faz a ferritina, faz o hemograma, você vai identificar com precisão se esse paciente está precisando de ferro ou não. Em níveis dos marcadores mais sensíveis de ferro, em primeiro lugar a ferritina e depois a saturação da transferrina, tá? São os exames padrões ouros. E aí, por último, um dos últimos vai ser anemia microcítica e hipocrômica. Aqui, quando você tem uma anemia microcítica e hipocrômica, é que a coisa já estava feia há muito tempo. Então, identificar esse processo
de uma maneira precoce é bem assertiva. E a suplementação de ferro, então, a gente vai fazer quando? Eu vou realizar a suplementação de ferro nos meus pacientes quando a ferritina está no quartil inferior. Se ela estiver no quartil inferior ou faltando ferritina, uma ferritina baixa, eu vou fazer a dose aí de pelo menos 11 miligramas por quilo de ferro suplementado se eu fizer oral. Tá? Aí tem as indicações também que eu passei aqui em aula do ferro injetável. Eu vou realizar também a suplementação de ferro em animais que apresentam a saturação da transferrina baixa. Aí eu posso fazer normalmente altas doses de ferro, que seria em torno de 11 miligramas por quilo. Ferro quelato, principalmente, ferroglicina, é a melhor forma de você realizar a suplementação. Eu vou realizar a suplementação sempre se o meu paciente tiver uma anemia microcítica hipocrômica em altas doses de ferro. Tá? Eu preciso repor o ferro para esses pacientes. E eu posso realizar a suplementação em baixas doses, uma dose, por exemplo, de uns 5 miligramas para cada 10 quilos de peso, por exemplo, baixas doses, por exemplo, numa anemia de um quadro inflamatório. Eu dou uma otimizada bem leve do ferro. Tá? Se eu fizer o exame e a ferritina estiver muito alta e uma anemia normocítica ou normocrômica, não há necessidade alguma de você suplementar ferro. Aqui estão os guidelines, aqui tem a recomendação do NRC, tá? Que vai de 9 miligramas a 355 miligramas para cada 1.000 calorias ingeridas, ou seja, é uma variação de ferro enorme. Lógico que nessa quantidade, acima já de 20 miligramas para cada 1.000 calorias, é uma quantidade alta de ferro na dieta. Tá? A longo prazo, principalmente cães que absorvem muito bem o ferro, isso pode ser um problema, porque o acúmulo de ferro ele também gera estresse oxidativo. E aqui os guidelines, né, em termos de suplementação, o sulfato ferroso 5 mg por quilo, 11 mg por quilo também é interessante, você pode fazer essa dosagem oral. E a suplementação de suporte, você faz essa dose aí de 5 a no máximo as 10 mg por quilo para cada 10 quilos, aliás. Tá? De 5 a 10 mg para cada 10 quilos é uma excelente suplementação de suporte, caso você precisa, fala, esse animal perdeu muito sangue, está com a ferritina ainda normal, mas eu vou fazer uma suplementação que para dar uma ajudada, aí pode ser interessante realizar. Então, a anemia da inflamação, pessoal, o que a gente pode fazer de tratamento para ela? Com certeza, antioxidantes. Com certeza, nutracêuticos com fitonutrientes para modular as causas e os gatilhos dessas citocinas, como a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Ou seja, os fitonutrientes, eu vou conseguir reduzir essa quantidade através de fitonutrientes, principalmente eu vou diminuir interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral com nutracêuticos. Vou passar já os meus favoritos. Na anemia da inflamação, eu vou colocar o meu paciente com nível ótimo do hormônio D, entre 96 a 120 nanogramas por ml. Isso do calcidiol que é avaliado. Cuidado do intestino, sempre importante, com probiótico, com pré-biótico. Cuidar do microbioma intestinal. Afastar os gatilhos inflamatórios, doença periodontal. Afastar a obesidade, sobrepeso, né? Controlar a obesidade e sobrepeso. Cuidar do microbioma intestinal. Melhorar a suplementação de ômega 3 nesses pacientes é interessante. Utilizar polifenóis, espirulina, polifenóis como a curcumina, o resveratrol, a rutina, a quercetina e carotenoides, por exemplo, como a astaxantina e a própria rutina. Ou seja, aquele mesmo tratamento que eu coloquei de formulação antioxidante, ela vai também auxiliar nos processos inflamatórios, porque eles reduzem de uma maneira efetiva essa interleucina 1 e interleucina 6 envolvidas nessa anemia inflamatória. A suplementação de ferro na anemia da inflamação ela deve ser avaliada conforme a necessidade e eu posso fazer também, aí entra a importância da nutrição, dos estimulantes de grupo hemo, como por exemplo o nosso glorioso ácido fólico, como a vitamina B12, né, que é interessante para estimular a hematopoese. Existem vários nutrientes envolvidos na formação de grupo hemo. E para anemia hemolítica, pessoal, antioxidante com certeza, o calcidiol também entre 96 a 120, cuido do intestino. Em anemia hemolítica, eu já tive vários pacientes com sucesso
quando eu realizei dieta de eliminação para esses animais, porque é um gatilho autoimune, tá? Então, eliminar, às vezes, a dieta base dele colocando alimentos novos é uma estratégia interessante. Eu já tive sucesso em vários pacientes e compartilho isso com vocês. Na anemia da inflamação, eu também devo afastar todos os gatilhos inflamatórios. Se você tem dúvida quais são os gatilhos inflamatórios, assiste a minha primeira live aqui no canal no YouTube, tá? Que foi relacionada aos nutracêuticos, a estratégia de nutracêuticos na aplicação clínica, e eu falei detalhadamente desses gatilhos inflamatórios ali para vocês. Na anemia hemolítica, não suplemente ferro, pessoal. É raríssimo. Só vai fazer realmente ferro numa anemia hemolítica se apresentar uma anemia microcítica hipocriômica. É raríssimo o paciente com uma anemia hemolítica precisar de ferro. E olha só, se você dá ferro, o estoque dele está acumulado de ferro, porque o macrófago está fagocitando o eritrócito e está jogando muito ferro para o estoque. E aí quando você dá ferro oral para esse carinha, ele não consegue colocar esse ferro no estoque, o ferro fica flutuando. E o ferro flutuando catalisa drasticamente insultos oxidativos, reações, por exemplo, de Fenton e Haber-Weiss, onde você transforma espécies menos lesivas do oxigênio no radical livre hidroxila, que não apresenta mecanismos de defesa endógeno, ou seja, você vai aumentar muito o risco de estresse oxidativo. E na anemia hemolítica, como também na anemia inflamatória, é importante a gente fazer estimulantes do grupo hemo, que são também chamados de hemonutrientes. Pessoal, já está acabando a minha live, mas olha só que incrível. Falta de hemoglobina não é necessariamente falta de ferro. Anotem isso em letras garrafais. Então, se a minha hemoglobina deu baixa, eu não posso falar que esse paciente está com falta de ferro. Tá? Ele está com falta de grupo hemo, mas não necessariamente falta de ferro. E como eu mostrei para vocês, é raro um cão ter deficiência ter uma anemia ferropriva. Pode acontecer. Se você tiver dúvida, faça os exames solicitados aqui que eu listei aqui na live. Falta de hemoglobina significa o quê? Então, falta de hemoproteínas. Pessoal, nós temos catalogadas mais de 268 hemoproteínas. Se um paciente tem uma hemoglobina baixa, olha o pepino, uma hemoglobina baixa, ele vai ter mioglobina baixa, ele vai ter neuroglobulina baixa, ele vai ter citoglobulina baixa, todas as hemoproteínas baixas. E olha só os pepinos. Peroxidases baixas, ou seja, mieloperoxidase inativa, reagindo muito pouco, e tireoperoxidase ruim. O que significa isso? Mieloperoxidase, eu vou ter uma redução na capacidade do meu sistema imunológico. Ou seja, o sistema imunológico ele não vai ficar competente pela falta de mieloperoxidase. Ou seja, pode ter uma ação deletéria no sistema imune. Tireoperoxidase. O que é essa tireoperoxidase? Ela é responsável pela produção dos hormônios da tireoide. Ou seja, se eu tenho um paciente com uma hemoglobina baixa, ele já apresenta, em contrapartida, um hipotiroidismo. Olha que situação. Paciente com baixa hemoglobina não tem o adequado funcionamento dos hormônios tiroidianos. Citocromo A, B e C caem. Quem são esses caras? Eles fazem o transporte de elétron na mitocôndria. Ou seja, muito antes do meu paciente ter uma anemia microcítica hipocrômica, esse carinha, por falta de hemoproteína, ele já vai apresentar déficit energético muito antes. Citocrom P450 não vai funcionar. Ou seja, todas as CYPs que fazem parte do processo de detoxificação não funcionam. Ou seja, determinadas substâncias que exigem o sistema P450 para eliminação e detoxificação se tornam comprometidas. Por exemplo, se você tem uma anemia e toma um paracetamol,
você corre um grande risco maior de intoxicação, porque você não detoxifica o paracetamol como deveria. Isso ocorre para diversos medicamentos, tá, pessoal? E também alguns nutracêuticos, que dependem desse mecanismo do citocompo equação 50. Se eu tenho hemoglobina baixa, o meu processo de detoxificação fica comprometido. Se eu tenho hemoglobina baixa, ele não produz catalase. Olha só, catalase que é uma enzima antioxidante, responsável por neutralizar o peróxido de hidrogênio, fundamental no controle do estresse oxidativo. Então, se eu tenho uma hemoglobina baixa, eu não ativo catalase. Se eu tenho uma hemoglobina baixa, um grupo hemo baixo, eu vou reduzir também a síntese de óxido nítrico. E a gente sabe que hoje os pacientes com doença renal crônica eles têm uma redução efetiva na síntese do óxido nítrico. Então, ajudar na produção do óxido nítrico no paciente renal é importante. Então, estimular as hemoproteínas vão fazer uma diferença enorme. E o que a gente tem de componentes, de nutrientes envolvidos na formação do grupo hemo? Eu gosto bastante da espirulina. Você tem aí esse trabalho aí com a moringa oleífera, que é excelente também para elevar os parâmetros hematopoéticos, elevar grupo hemo, né? Mas aí você tem os principais nutrientes envolvidos na formação de grupo hemo. Ácido fólico, então otimizar o folato na dieta é interessante. A B12, a cobalamina, é muito boa também para estimular grupo hemo. A vitamina B6, fundamental, sem ela você não tem grupo hemo. Biotina, olha só. A vitamina D3, ótima. Então, se eu tenho um calcidiol abaixo de 60, eu já vou ter alteração na formação de grupo hemo. Então, eu tenho que colocar esse calcidiol em nível ótimo nos pacientes, principalmente quando eu quero otimizar grupo hemo. Ácido pantotênico, fundamental também. Vitamina B2. E aí entra a vitamina A. Não subestime a vitamina A para um paciente com anemia, tá, pessoal? Dá uma otimizada na dieta. A vitamina C também faz parte da formação do grupo hemo. O selênio faz parte também da formação de grupo hemo. Aminoácidos fazem parte da síntese de grupo hemo. Da onde vem o grupo hemo? Vocês lembram do nosso ciclo de Krebs? Succinil-CoA. Sai uma setinha da succinil e vai fazer as hemoproteínas. Vai fazer a sua hemoglobina também. E olha só, aminoácidos importantes para a síntese de grupo hemo. Valina, isoleucina e glicina. São aminoácidos que não podem estar faltando na dieta. Principalmente a valina e a isoleucina, que são aminoácidos essenciais. A glicina, por exemplo, o corpo faz através do metabolismo de carboidrato, metabolismo de um carbono, né? Principalmente através do caminho da glicólise, né? Ele consegue fazer glicina e serina, que vão ser substratos aí para o metabolismo de um carbono. Zinco é importante para grupo hemo, magnésio é importantíssimo, manganês e o ferro e cobre, obviamente, se o paciente precisar. Porque se eu der muito ferro e cobre para um paciente que não precisa, ele pode, inclusive, afetar a própria síntese do grupo hemo, porque vai gerar mais inflamação e mais estresse oxidativo, tá? E com isso, pessoal, eu queria agradecer enormemente a todos vocês aqui que participaram dessa live. Eu espero ter contribuído muito com vocês. E queria aí convidar a todos aí para o nosso curso de aplicação clínica de nutraceuticos que vai ocorrer em abril agora de 2022. O curso é 100% online, com 4 módulos. Tá? Então você pode assistir por 1 ano esse curso. Nós vamos listar aí mais de 90 protocolos com nutracêuticos para a prática clínica. Tá? Então, muita coisa legal, bastante coisa nova, tudo bem atualizado, né? E nós vamos trazer, então, toda a ação desses nutracêuticos, como que eu faço a formulação, quais suplementos comerciais nós podemos utilizar, o que a gente pode fazer manipulado, como escolher, quantos eu posso colocar por fórmula, como eu otimizo, para patologias concomitantes. Então, é um curso realmente especial que eu convido a todos vocês. E nós vamos sortear em breve, né? Você que está participando aqui, que fez ali a sua inscrição no meu link na bio, vai estar concorrendo
há uma vaga nesse curso, tá? E essa vaga vai ser patrocinada aí pelo Grupo Tudovet, que é uma farmácia de manipulação que trabalha aí com vários princípios ativos com nutracêuticos, tá ok, pessoal? Aqui eu convido a todos vocês e queria agradecer enormemente a presença de todos, pessoal aí que me acompanhou também pelo Instagram e ao mesmo tempo aqui no YouTube. Queria agradecer enormemente, tá? Sem palavras aí, e a gratificação, né, de vocês participarem. Divulguem depois, posteriormente, essa live aí para os colegas, né? Porque muitos não sabem dessas informações. Ou seja, o ferro, quando eu faço um suplemento presente no mercado, legal, até você vai dar uma quantidade pequena até de ferro, não é grande. Agora, quando o animal está com uma anemia ferropriva, você precisa dar realmente doses bem maiores, tá ok? E se o paciente está acumulado de ferro, aí não faz sentido suplementar. Então, checar essas informações e essas condições aí realmente são muito importantes e fazem total diferença. Pessoal, muito obrigado, tá? Aqui agora eu vou me despedir aí de todos vocês e mais uma vez agradeço a todos aí pela paciência e pelo carinho com a minha pessoa, por acompanhar aqui pelo YouTube e pelo Instagram. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.